Então começamos essa série, né? Que acreditamos ser algo que vamos terminar, assim que terminarmos, né? Nós já estamos aqui, na verdade, estamos engatando naquela série que estávamos anteriormente, que era as regiões celestiais, e estamos partindo dali, né? Para não ter que voltar lá para o começo do livro, né? Pro princípio dos princípios, né? Mas, mas cremos que aqui hoje nós vamos continuar a partir do versículo do capítulo 23, né? É, depois do nascimento de Isaac e os seus e a sua ele sendo oferecido como sacrifício no Monte Moriá por Abraão. Ali aonde há a maior representação simbólica em toda a Escritura do sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, Yeshua HaMashiach. Ali foi que Abraham pintou a maior tela, uma tela viva, né? Com a sua própria vida, ele levou o seu filho e ali ele pintou uma tela na escritura, na, na, na tradição escrita, na tradição oral. Milhões e milhões e milhões de vezes foi contada essa história de como Abraão sacrificou o seu filho Isaque, né? Em cima do Monte Moriá, e de como quando ele já tinha sacrificado no seu coração, e quando ele estava para passar a faca na garganta do seu filho, mas ele já tinha sacrificado no coração, ele ia fazer, né? Ele já tinha decidido aquilo, né? A decisão já tinha sido tomada. E por que que falamos que ele foi sacrificado? Não, Isaac não morreu de fato, né? Não teve seu sangue derramado, teve um cordeiro que foi colocado no lugar, né? Um cordeiro que fez entrou no lugar de Isaac, já apontando para aquilo que Yeshua iria fazer, tomando nosso lugar naquela cruz, né? Que era uma cruz que nós deveríamos morrer naquela cruz. E assim, é, Abraham conta com sua própria vida, ele marca a história, ele profetiza, ele estabelece um marco espiritual, né, que era o símbolo deste estudo que estávamos fazendo das regiões celestiais, de como no físico há uma representação espiritual que acontece, e uma vez que Abraão fez aquele ato, né, de um pai sacrificando seu próprio filho, ele estava estabelecendo e profetizando com a sua vida que um dia o Pai Celestial faria isso com seu próprio filho, enviando seu filho que, que, que se tornou carne, né? O Logos que se tornou o Verbo, o Davar que se tornou carne e habitou entre nós, né? E fez a sua tenda entre nós e se fazendo carne, habitando entre nós, ele também depois desses anos de vida, ele entrega a sua própria vida como aquele cordeiro, né? No lugar da humanidade, né? Então, assim como cada casamento que acontece está profetizando as bodas do cordeiro, né? Porque o casamento é uma invenção do nosso pai, né? É um princípio de Deus. Foi ele que criou o casamento, né? Não foi o homem que criou o casamento. Então, quando um casamento acontece, ele está profetizando, né, a vinda do noivo para a sua noiva, né, vindo buscar uma noiva sem mancha, nem mácula, nem ruga, né, então perfeita. Então é isso que a Escritura, é isso que buscamos entender, né, através dessa série. É, é, Entre alguns desses capítulos aí nós vamos ter outros estudos, né, que são pertinentes também, que vão entrar como nós fizemos a ordem de Melquisedeque, né, como um abre parênteses no meio do estudo aí do Gênesis, né, os livros dos princípios. Mas esse vai ser nosso estudo base. Não sei por quanto tempo aí, enquanto
o Senhor quiser e permitir, né? E hoje vamos ver aí o capítulo 23, né? Na porção chamada Haye Sara, né? A vida de Sara, né? Então, a escritura, né, a Torá, ela é dividida em 54 porções, que representam as 54 semanas do ano hebreu, né? Em que eles estudam semanalmente a Torá. Então, começando lá em Gênesis 1:1, e eles vão até Deuteronômio capítulo 34, né? E assim, terminando na última semana, eles voltam a estudar e ler e meditar em Gênesis capítulo 1, e tem uma semana, e cada uma dessas porções tem um nome, né? Essa que nós vamos falar hoje, né? Esse capítulo 23 está dentro da porção Haye Sara, né? A vida de Sara, né? O versículo que me veio enquanto preparava esse estudo, né? Em Mateus capítulo 19, 28 e 29. Assim, ao que lhe disse Yeshua: em verdade vos digo, a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mateus capítulo 19. Então, o Senhor falando, cara, da entrega, né? De uma maneira de se viver aqui na terra. Para todos aqueles que o seguir, né? E que tiver deixado casas, irmãos, tudo que deixar nessa terra pelo Senhor, para o seguir, né? Porque muitas vezes sabemos que há exigências do nosso Senhor, do nosso Pai, tem coisas que nós temos que deixar, né? Muitas pessoas se tornam missionários em lugares ermos, né? Em lugares longínquos, né? E ele está dizendo que tudo o que fizermos, tudo o que deixamos, tudo o que entregamos, seja as nossas ofertas, sejam terra, seja carro, casa, filho, pai, mãe, o que for que nós deixemos, né, por amor do nome dele, nós receberemos 100 vezes tanto isso e herdaremos a vida eterna. Tem outros textos que também falam isso, que ainda aqui, né, aqueles que deixam pai, mãe, casas, né, por amor dele, ainda nessa vida, né, tem 100 vezes mais pais, mães, né, casas. E a gente sempre experimenta isso quando nós vamos na casa de irmãos, né? Às vezes viajamos, vamos às vezes na casa de pessoas, né? No país ou fora do país, todas as experiências que tive foi de encontrar pessoas que se tornaram família, né? E é incrível como nós vamos conhecendo pessoas que são como família, né? É incrível como cada um aqui, né, que está aqui, pelo menos dos que eu vi aqui enquanto nós estávamos dava para ver os que estavam aqui no, no Meet aqui, são pessoas, né? Júnior, Jenny, João, Elias, Maicon. Cara, a impressão que temos é que a nossa vida é. Eu, quando vou para Piraquara, eu me sinto em casa, né? Me sinto em casa na casa deles, né? Assim também é com cada um, né? Há não muito tempo o Elias veio aqui em casa, passou uns dias, que mora lá em Balneário Camboriú, veio aqui para casa. Nossa, e depois de mais de uma década sem se encontrar, né? Parecia que tinha passado uma semana só, né? E assim, o nosso relacionamento, Júnior, Michael, a gente, cara, tem um relacionamento, cara, que é muito interessante no Senhor, essas coisas, elas excedem, né?
elas excedem o nosso entendimento. Porque muitas vezes nós temos mais relacionamento com essas pessoas, com esses irmãos, com esses que são de família, e nos sentimos mais abraçados e nos sentimos mais em casa na casa deles do que às vezes na própria família. Pessoas da família, primos, tios, às vezes até pais, mães, tem casas que são estranhas, né? Então a questão relacional do nosso pai é muito forte, né? O sentimento de família que há em Cristo, cara, é uma restauração daquilo que o pecado destruiu, né? E é esse sentimento de família em que a primeira morte aconteceu por causa entre os dois irmãos, né? Os dois primeiros filhos dos seres humanos, né? Caim e Abel, um dos irmãos matou, né? E olha que interessante que a primeira manifestação pecaminosa da história, né? Assim, foi uma manifestação de morte e violência entre irmãos, né? De sangue mesmo, né? Então, a gente vê que essa é a natureza adâmica, né? Caída e pecaminosa. Então, continuamos, né? E, uau, cara, né? Pois é, Ali, mas a porção não é a vida de Sara, né? Por que que você escreveu a morte de Sara, né? Porque justamente o capítulo 23 ele vai nos relatar, né, a morte de Sara. Ora, os anos da vida de Sara foram 127, né? Novamente, né, sempre que a Escritura mostra a quantidade de vida, os anos de vida que alguém teve, né? É, é, é que são anos, cara, que foram importantes no Senhor, né? Mesmo que nem todos os 127 anos de Sara foram vividos no Senhor, né? Mas como ela terminou a vida dela, né? Como ela cumpriu o seu propósito, ela não só está registrada no livro da vida, né? E nesse livro, cara, que é o livro mais importante da humanidade, que é a Escritura Sagrada, a Escritura, a Bíblia, a, a Torá, a Escritura, eu gosto de chamar de Escritura, né? Cara, que honra, né? A morte dela é relatada, ela não desaparece simplesmente, ela cumpriu o que ela tinha que cumprir e de repente não se fala mais nela. Não. Ora, os anos da vida de Sara foram 127. Entre as primeiras genealogias da Escritura está a genealogia de Caim, né? Dos filhos de Caim. E é interessante que a genealogia dos filhos de Caim, nenhum dos descendentes de Caim tem os seus anos contados, né? Porque é uma genealogia, uma semente maligna, né? Então isso é muito comum nas escrituras, né? De que sempre fala, sempre tem a vida, lá só diz que o cara morreu, né? Não diz, cara, quanto que ele viveu, né? Mas normalmente diz assim, e ora, os anos foram tantos, viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, viveu mais tantos anos e morreu. E o seu filho tal viveu tantos anos, né? Sempre numa linha genealógica. É importante isso, sempre esse sentimento de família, né? Isso está muito presente, né? E como não tem como, né? Eu não resisto fazer aqui a guimátria, né? É, buscando qual que é, né? O número, né? A essência desse número, né? Então, 127 anos, um mais 2 3 mais 7 10 que é um mais zero, né? Que é um, né? Olha que interessante que o número um, né? O símbolo daquilo que é indivisível, daquilo que é unidade, né? Sara como Abraão é o pai da fé, é o pai do povo hebreu, é o pai daqueles que creem como ele crê,
né? Eles são o primeiro casal, né? Nesse sentido espiritual, assim, o primeiro casal que representa, que é a base de toda a construção, né? São o primeiro casal de o patriarca e a matriarca da fé, né? E ela viveu exatamente 127, que é o número um, né? Quer dizer, ela é se ele é o pai da fé, ela é a mãe do herdeiro da promessa, né? Então, e é um número muito presente na vida de Sara, né? Número um, né? Então isso fica muito evidente, né? Ela teve um filho só, né? Muito interessante isso, que muitas das mulheres, mesmo as que eram estéreis, porque todas as matriarcas eram estéreis, mas depois outras mulheres tiveram outros filhos, mas Sara não. Ela só teve o filho da promessa, né? E por um grande milagre de Deus, né? E morreu Sara em Kiriat Arba, né? Kiriat Arba é a cidade 4, né? Essa é o significado. Kiriat é cidade, Arba é 4, né? Que é Hebron, né? Então, antigamente essa cidade se chamava Kiriat Arba, depois ela veio se chamar que é Hebron. Nós já vimos Hebron como Abraão morou em Hebron, ali na terra de Manre, né? Então, aqui ficamos sabendo que ele voltou das suas peregrinações para este lugar que é Hebron, aonde ali ele ficou amigo do Manre, ele fez uma aliança com Manre, que era um homem da terra, né? Então Abraão volta e a escritura fala na terra de Canaã. Quer dizer, ele não ela morre na terra. E tudo que nós vamos ver de agora em diante nesse capítulo tem a ver com isso, na terra. A terra de Canaã é a terra da promessa, né? Então, ele tudo agora está envolvendo essa terra. Essa é a ótica do nosso pai. Tudo está acontecendo. Ele envia Abraão e Sara lá da onde eles moravam, em Harã, né? E eles vêm para Canaã e as coisas agora, a terra passa a ser o foco das atenções e de como Abraão vai lidando com a terra, com os povos da terra, como ele vai fazendo associação, ele faz aliança com, com, com Manre, como ele encontra com Melquisedeque, como há a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Então tudo isso está acontecendo agora na Terra e tudo isso está em oposição àquilo que aconteceu lá no capítulo 11 de Gênesis, que foi a Torre de Babel, quando Nimrod constrói uma cidade e levanta uma torre, né? Que é o estabelecimento da Babilônia. Isso não é dentro da terra de Canaã, isso é lá na Babilônia, né? Lá na Mesopotâmia, né? No meio dos dois rios, lá né? Em Ur dos Caldeus, né? Então, Abraão é tirado de Ur dos Caldeus para uma terra. Então, tem sempre essa digamos assim, uma coisa está em frente à outra, né? A Nimrod estabelece a Babilônia, o nosso pai levanta a Abraão e diz: vai, sai da terra que você está e vai para a terra que eu vou te mostrar, que é a terra, a famosa terra da promessa. Canaã, né? A terra, cara, em que tudo, cara, no mundo, tudo de mais forte no mundo acontece lá, né? Há milhares de anos, milhares, um pedacinho de terra muito pequeno, mas acontece tudo por causa disso. Lá está o foco, né? Lá está onde as coisas acontecem de verdade. Lá foi o lugar aonde o Filho de Deus, que se fez carne e habitou, né, e fez sua tenda entre nós, ele armou a tenda dele nessa terra, né? Foi nessa terra que ele caminhou. Foi nessa terra que entre as pedras, ele no deserto, ele foi tentado por 40 dias. Foi nessa terra que ele foi batizado. Foi nessa terra em que por João Batista, foi nessa terra que ele fez inúmeras curas. Foi nessa terra, em meio ao lago da Galileia, que ele andou sobre as águas e chamou Pedro para andar. Foi nessa terra, cara, que ele se assentou no Monte das Oliveiras. Foi nessa terra,
em que ele foi crucificado e que ele foi enterrado, né? Foi colocado no seu túmulo e ressuscitou depois ao terceiro dia. Tudo aconteceu nesse lugar, né? Quer dizer, esse sempre foi o meu clamor, né? Eu queria caminhar nesse lugar aonde ele tinha caminhado, né? Eu louvo a Deus pela experiência de ter ido para lá, né? Mas acima de tudo, né, nós somos filhos de uma Jerusalém espiritual, né? E nós carregamos dentro de nós, né, esse lugar espiritual que nós acessamos o tempo todo, porque depois que ele ressuscitou, ele nos enviou o seu Espírito, né? Que é ruas de ouro, telhados de pedras preciosas, que é onde nós encontramos essa multidão de família, de irmãos, de uma vida sem fim, né? A terra é bom a gente ver, a gente conhecer, mas hoje lá ela está escrava, né? Ela é uma terra escrava, né? Do pecado e de uma cegueira espiritual. Mas nós estamos vivos, né? Na vida de Yeshua HaMashiach, né? Porque ele conquistou isso para nós. Mas então tudo aqui acontece e tem a ver com a terra. Então você vai ver isso o tempo todo, né? A promessa era a terra. E a terra, Abraão tinha que ficar na terra. E agora eu vou te dar uma descendência que vai possuir essa terra. Então ele continua a fazer, o pai continua fazendo associação. Agora tem primeiro só o Abraão com Sara que estão na terra, mas sem descendência, cara, como é que eles vão possuir essa terra? Né? A terra está cheia, os cananeus habitam na terra, tem 7 povos que habitam na terra, né? É uma terra que não é grande, né? Mas ela está completamente habitada. Não tem mais espaço, os terrenos já são todos os povos da terra. E ele não tinha filhos, mas agora ele já tem um filho, né? Agora ele já tem um filho e o pai diz que vai fazer dessa descendência, essa descendência que vai possuir a terra. Mas você veja que tudo começa muito pequeno na escritura. Tudo é muito pequeno. E Yeshua disse, porque o reino de Deus é como uma semente de grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas, crescendo, se torna árvore, a ponto de se tornar maior do que todas as hortaliças, e a ponto dos pássaros virem e fazerem ninhos nos seus galhos. Então, o reino de Deus é como uma semente de grão de mostarda. Esse, para mim, eu não coloquei aí, mas está vindo agora, né? Mas é um princípio, né? O princípio do grão de mostarda. Tudo na nossa vida que é relativo ao reino de Deus começa pequeno, pequeno, é a menor coisa. É um pouquinho de fé que é necessário, né? Um pouquinho de fé em ação é necessária para se tornar lá na frente. Um pequeno buraquinho na terra que começa a vazar uma aguinha, um olhinho d'água, começa a se tornar algo tão grande que vai se tornar um dia algo tão grande em Deus que vai se tornar um rio grandioso e caudaloso, né, de muitos quilômetros, né? E assim também é essa figura, né, no livro de Ezequiel, que é do rio que sai debaixo do trono de Deus, né? Que primeiro está no calcanhar, né, nos artelhos, depois sobe até os joelhos, depois vem até a cintura, depois vem até o peito e depois é rio que só consegue se atravessar a nado, né? É de novo o mesmo princípio. E essa é a nossa ideia aqui, de que a gente consiga perceber os princípios nas histórias, né? Abraão agora tem um filho. Então isso quer dizer que vai levar tempo para se tornar uma multidão, nações, né? Para se tornar bastante gente, né? Para se tornar primeiramente um povo que vai ser a nação de Israel. Então, Abraão teve Isaac, e Isaac vai ter Jacó e Esaú, da qual Jacó é a continuação da promessa, né? Quer dizer, então só tem de 2 filhos, tem um só que vai dar continuidade. De novo, tem um só, né? Então vai levar aí mais um tempo ainda, né? Mais algumas décadas para começar a multiplicar. Mas Jacó,
já tem 2 mulheres e 2 concubinas. E com elas ele tem 11 filhos, né? Tem 11 filhos, né? E esses 11 filhos, que se tornam 12, porque já os 2 filhos de José entram no lugar de José, né? Efraim e Manassés. Então, acabam se tornando as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos, o Senhor disse que depois de 400 anos, eles voltariam para a terra. Depois de terem sido irem para o Egito e serem escravos lá, eles voltariam para a terra. E isso foi o motivo da escravidão, né? Foi um dos grandes motivos da escravidão. Não o único, né? Porque o Senhor disse que a terra, eles só iam voltar para a terra e possuir a terra depois que chegasse a medida do pecado dos cananeus. Porque Deus é justo, Deus não tira gente, não tira posse de gente, nem do ímpio ele faz isso. Ele é justo sempre, né? Então, a medida do pecado deles tinha que atingir um nível em que Deus pudesse julgá-los e condená-los para poder tirá-los da terra, né? E dar a outros, que era a nação de Israel, né? E a nação de Israel tinha que se tornar em milhares de pessoas para poder entrar na terra e possuí-la, porque haveria guerra, né? Então é isso que acontece lá no livro de Josué, né? Então, quando eles vão entrar na terra. Então aqui nós temos o Isaac, né? É o único filho de Abraão, e Sara aqui morre Sara em Kiriat Arba, né? Que é Hebron, no lugar onde Abraão agora está assentado, né? Ele está ali morando, assentado numa terra, né? E ali ele lamenta e chora por ela, né? Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Het, né, dizendo: estrangeiro e peregrino sou eu entre vós. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, né, é que ele diz, ele começa a fala dele dizendo: estrangeiro e peregrino sou eu entre vós. Dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, né, para que eu sepulte o meu morto, removendo-o diante da minha face. Então aqui a gente começa, cara, numa história muito interessante, cara, porque Abraão agora, você veja, ele é estrangeiro e peregrino. Como que ele vai enterrar a mulher dele se ele não tem direito de posse de nenhum terreno em toda Canaã? Uau! Mas e aí? O Senhor não tinha dito que ele era o dono da terra agora, né? Que a descendência dele possuiria a descendência de Abraão é que iria possuir a terra. O Senhor deu a terra para ele, mas o direito de posse eles iriam conquistar essa terra. O Senhor estava dando para eles, quer dizer, o Senhor estava dando direito, porque toda a terra e os habitantes da terra são de Deus, tudo é de Deus. Né? É isso que muitas vezes está no Salmo: do Senhor é a terra e tudo que nela há. Né? Então o Senhor está dando para Abraão, mas só o Senhor e Abraão que sabem, né? O povo da terra não está sabendo de nada dessa história aí, né? E Abraão é um homem, ele não pode dizer agora, bater no peito e dizer: a terra é minha, eu agora é que estou aqui, cara, e Deus me deu a terra. Não, o cara ia matar ele, né? Então, o Senhor ia ter que ficar salvando ele o tempo todo, né? Mas o Senhor já tinha dito que isso só iria acontecer 400 anos para frente, né? Então, ele começa o discurso dele, mas ele tem um problema, né? Ele tem agora uma morta. Ele tem a sua mulher que está morta. Não é qualquer morto. Não é um criado da sua casa, né? É a esposa dele, a matriarca, né? A mulher com quem ele foi casado durante muitas e muitas décadas, né? Lá, assim, cerca de aí, se ela está com 127 anos, né? Eu não me lembro exatamente com quantos anos foi, se ela tinha 30, né?
anos, então aí quase 100 anos eles foram casados, acredito eu, né? Então, e ele agora ele quer algo certo. E ele começa a dizer: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós. É muito forte isso, no sentido de que o Senhor tinha dito que estava dando a ele o direito da terra, né? Essa palavra, a russa, né? A russa, que está em vermelho, né? A palavra russa, né? É a propriedade. Eis que te dou essa terra como propriedade, né? E aqui Abraão está pedindo para que eles deem para ele o direito de uma Rusa Kerev, um lugar um direito de propriedade de uma sepultura, né? Ele entra na terra com a promessa do direito de toda a terra de propriedade para ele, mas está terminando os seus dias buscando apenas um direito de sepultura. E nós vamos ver isso, né? Porque isso é muito interessante, como ele começa o discurso dele. Estrangeiro e peregrino sou eu entre vós. Lembra do texto que falamos lá no começo, que Yeshua disse: aquele que deixar todas essas coisas terá 100 vezes mais lá na frente, né? Porque por isso Abraão, mais uma vez aqui, né, nosso pai físico, né? Digamos assim, o nosso patriarca, né, na carne, né? Ele manifesta mais uma vez essa fé maravilhosa, porque ele reconhece, ele diz que eu sou apenas um estrangeiro e um peregrino nesse mundo, ainda que eu seja possuidor de tudo, dessa terra toda, né? Os meus dias aqui, dessa vida aqui, na carne, eu sou apenas um estrangeiro e um peregrino na terra, né? Olha a fé que este homem está manifestando, né? Paulo fala algo interessante, que ele diz que se nós só pensamos nas coisas dessa vida, quão miseráveis homens que nós somos, né? Então nós devemos olhar para as coisas lá do alto, as coisas do alto, né? E isso é um princípio que está em toda a Escritura, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas, né? A gente não tem que ter, né? Onde falávamos isso, né? Você não tem que ter um prédio de igreja, né? A gente não tem que ter as coisas. A gente é peregrino e estrangeiro nessa terra, né? A gente é estrangeiro e peregrino. Que o Pai, o que Ele quiser colocar nas nossas mãos, mas nada é nosso, né? Não nessa vida, nada é nosso, né? Nada é nosso. A gente que ainda acha, né, segundo os homens, que a gente tem coisas, mas nada é nosso. A terra e tudo que nela há, todos que nela habitam, são do Senhor, né? Tudo é dele, né? Então, se ele quer que algumas coisas estejam para nós, para o nosso conforto, para o nosso deleite, para o nosso desfrute, para que nós semeemos na vida de outros, maravilha. Mas não se apegar às coisas é também um crescimento, é fruto de um crescimento espiritual. Quanto mais desapegados nós somos, não é uma impressão que eu tenho. Quanto mais desapegados nós somos, mais o Senhor coloca nas nossas mãos. Quanto melhor mordomos nós somos, quanto mais nós aprendemos a distribuir, né? Né? Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece eternamente, né? É muito forte. É um livro de princípios, né? É um livro de princípios. Então ele começa como alguém que tem uma promessa de, 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 de ser dono de tudo e está terminando tentando, pedindo para os filhos de Het, né, um direito de um lugar de sepultura, né? Porque agora ele não sabia o que fazer, né? Agora eu tenho uma morta e o que eu vou fazer com ela, né?
E isso é muito interessante também, porque os povos da terra, eles não sepultavam seus mortos. Na sua grande maioria, eles não sepultavam seus mortos. Alguns falam que eles não realmente não sepultavam. Os povos de Canaã eram tão idólatras que eles queimavam os seus mortos e as cinzas eles enterravam junto da casa ou dentro da casa para que essas cinzas fossem os espíritos ali, aquelas fortalecessem aquela família, enfim, era uma coisa sempre envolvida com algum tipo de crença idólatra, de feitiçaria, de adoração a deuses pagãos, né? E Abraham não, ele está procurando agora um lugar, porque na crença hebraica há sempre a crença da ressurreição. Se há a crença da ressurreição, há a crença de que os corpos vão levantar, né? De que um dia, cara, vai ter a ressurreição dos mortos, né? E isso vai acontecer, né? Inclusive, na época de Yeshua, as duas linhas mais importantes do Sinédrio eram os fariseus e os saduceus. E a grande briga que havia entre os fariseus e os saduceus é que os fariseus criam na ressurreição dos mortos e os saduceus não, né? Eles eram como ateus mesmo, só interessava o funcionamento do templo, né? E os fariseus não, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Não é reencarnação, é ressurreição dos mortos, né? E Paulo fala muito sobre isso também, e muitas vezes pregando nas sinagogas, ele diz, no livro de Atos, ele diz, né? Porque se eu sou julgado por causa da ressurreição dos mortos. Então ele atiça eles, daí eles começam a brigar entre eles, os fariseus e os saduceus, e a conversa já. Paulo era muito, muito, muito inteligente, né? E muito sagaz, e muito, muito espiritual. Então, né? É impressionante aqueles livros ali, a partir do capítulo 9 de Atos até o final, as discussões que ele tem, né? Então, prosseguimos, né? Então, aqui, um princípio de genealogia, né? Então, toda vez que aparecer aí a janelinha amarela, né, é princípio de genealogia, né? É um princípio, né? Então, aqui eu falei que são os filhos de Het, né? E assim como nós estamos estudando, né? Esse aqui é um estudo bíblico, né? Um estudo, buscar as palavras principais de cada texto, né? A associação que nós fazemos de Het, né? É que eles eram cananeus, da descendência direta de Canaã, né? Você lembra que Noé, né? Noah, né? Ele tinha três filhos: Shem, Ham e Jafet, Sem, Cão e Jafé, né? Dos filhos de Cão, né? De Cam, né? Um dos filhos de Cam era Canaã. Lembra aquele que foi amaldiçoado por Noé, no episódio da nudez de Noé, né? Canaã foi amaldiçoado, né? E aqui, lá em Gênesis 10:15, está essa genealogia, né? Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Het, né? Que significa esmagado, pavor, terror, quebrado, né? Esse Het, né? Ele era descendente direto do Canaã que tinha sido amaldiçoado por Noé. Então você veja, todos eles conheciam a história de como Shem foi abençoado por Noé, né? O Senhor disse: Bendito seja o Deus de Shem. Então ele disse que Deus era o Deus dos Shem, de Shemita, do nome, né? E, e aqui e habite Yafet, né? Nas tendas de Shem. E Canaã seja servos dos seus irmãos. Então eles foram amaldiçoados como sendo escravos, né? Servos de servos, como escravos, né? E aqui nós vemos então um hebreu, né? Avraham, pedindo para um filho de Het, né? Um lugar de sepultura, um direito de sepultura na terra de Canaã.
os de Het sabiam do que Noé tinha falado. Todos sabiam das histórias. A tradição oral, lembre-se, não tinha TV, não tinha. Muito das noites eram passadas em torno da fogueira, transmitindo a tradição oral, contando para os filhos, para os netos e para os bisnetos as histórias dos antepassados. Eles viviam muito, então eles contavam a história o tempo todo. O dilúvio foi assim, aconteceu isso com Noé, e daí veio o dilúvio, tantos dias, e a água veio de cima e de baixo, e inundou todo mundo. De sair, de Noé plantou uma vinha, se embriagou, e aí Ram, né, seu filho, descobriu a nudez. Já falamos sobre o que é a nudez, que a palavra aí tem a ver com perversão sexual, né? Descobriu a nudez do seu pai e foi contar aos seus irmãos. E quando Noé soube, disse: Maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã. Então, Noé amaldiçoou a Canaã, o seu neto, né? Ele não amaldiçoou Ram, o seu filho, ele amaldiçoou o filho do seu filho, né? E aqui, Het é o seu bisneto, né? Então, Abraão está falando com os tataranetos aqui de Canaã, né? Que sabiam das histórias, sabiam de todas essas histórias. Então, agora eles sabem da promessa, eles sabiam da promessa da terra prometida para o povo de Shem. A terra tinha sido dada para o povo de Shem, né? E aí os cananeus entraram lá, vieram lá do lugar onde eles tinham que estar, lá na África, vieram e tomaram a terra. E agora, né, ao começo de uma negociação. Se veja, nós não estamos falando apenas de algo físico, nós estamos falando a Torá, quando ela escreve tudo isso, ela está dizendo de algo realmente muito forte espiritualmente, da promessa e relativa ao seu representante na terra, que é Abraão. É a história de Deus na terra, né? Então, os povos de Het, quando você lê nas escrituras, né, os hititas, eles vieram de Het, deste povo, né, que era filho de Canaã, né? Então os hititas são os filhos de Het, né? Eu estou Nós estamos indo assim, essa é a velocidade que nós vamos caminhar, para que você consiga para que você nunca mais leia a Bíblia da mesma forma, né? Toda vez que você vê hititas, você vai falar assim, uau, porque os hititas eles vão aparecer muitas vezes, né? Eles vão aparecer lá na frente, né, com Davi, né? Lá na frentão, eles vão ter, né? O Uzias era heteu, né? Aquele que Urias, né? O marido da Batseva, né? Era heteu. Então você vê que tá nas escrituras, tá isso aí, você consegue entender o porquê das genealogias, por que isso é tão importante, né? Aqui responderam-lhe os filhos de Het, né? Ouve-nos, Senhor, príncipe de Elohim, és tu entre nós. Enterra o teu morto na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Né? Então os filhos de Het responderam: ouve-nos, Abraão, né? Você é príncipe de Deus entre nós. Você é um príncipe de Deus entre nós. Eles já tinham visto isso. O povo, os filhos de Het, todo o povo já tinha visto isso. Abraão era um homem com um testemunho incrível. As pessoas, cara, elas gostavam mesmo do Abraão. Gostavam mesmo, assim. Assim, o Abraão, ele era um cara, ele é um cara assim de Deus mesmo, né? Assim, ele tinha um bom testemunho. Não é porque ele forçava a ser bom. Ele simplesmente vivia todos esses princípios e obedecia ao Senhor. Então o Senhor dava graça para ele, né? E olha o que eles dizem: você é um príncipe de Elohim entre nós, né?
enterra o teu morto na mais escolhida das nossas sepulturas, onde você quiser, né? Escolhe o que você. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar o seu morto, né? O povo todo já decidiu, né? O povo ali tinha bastante gente, né? Porque ele era um cara rico, famoso, né? Tinha vencido batalhas, ele era o representante de Deus, muitas coisas tinham acontecido, né? Então todos eles reconheciam ele, né? E aqui, é, a- a- algumas letras não saíram aqui, né? Isso aqui não é assim, né? Aqui estavam as letras no hebraico pitográfico, mas eu acredito que acho que é porque não tinha a fonte, não saiu, né? Então só quando está ligado às minhas fontes, né? Mas aqui eu estou trazendo a palavra nazi, né? Nazi, que está em vermelho aqui em cima, né? Que é essa palavra príncipe, né? Então, a pitografia, a união da base dessas duas letras está falando, uma letra é a figura de uma semente representando continuidade, e a outra letra é a figura de um espinho, representando a ideia de agarrar, né? Combinadas, elas significam continue a agarrar, né? Simbolizando uma bandeira tribal que é erguida como se você estivesse levantando ela do chão, né? Para que todo mundo pudesse ver, agarrando mesmo aquele poste para que todos pudessem ver. É isso que a palavra nazi significa, a palavra príncipe no original, né? Alguém que foi levantado, né? Então eles reconheciam o que eles estavam dizendo é: você é um cara levantado, você é alguém que foi levantado por Deus, né? Você é um dos levantados de Elohim entre nós. Quer dizer, que honra, nós temos um cara aqui, um príncipe de Elohim que mora entre nós. Como é que nós vamos negar uma sepultura, um negócio aqui para você, né? Não tem como, escolhe o que você quiser, né? E aí, é, e, é, é, a Macpela é o lugar que foi escolhido por Abraão, né? A Bíblia chama de Macpelá, né? O nome dessa caverna que existe até hoje, né? Então nós vamos ver aqui, né? Então, Gênesis 23:7. Então se levantou Abraão e, inclinando-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, falou-lhes, dizendo: Se é da vossa vontade que eu sepulte o meu morto diante da minha face, ouvi-me e intercedei para por mim junto a Efrom, filho de Zohar, né? Então, ele diz: se é vontade de vocês que eu sepulte, se isso é real mesmo, se vocês, cara, estão liberando para eu colocar o meu morto, porque eu vou ter um lugar onde vai ter uma pessoa morta, né? Ali, diferente de vocês, que vocês matam as pessoas da terra, que vocês queimam os seus mortos e enterram e oferecem aos seus deuses, enfim. Cara, se é da vontade de vocês realmente isso, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar. Então a palavra aqui é a primeira vez que aparece a palavra interceder na Escritura, né? Nós já vimos uma intercessão no capítulo 18 que Abraão faz, mas não tem a palavra interceder. Aqui a palavra interceder quer dizer interferir por acidente ou violência, por importunação. Quer dizer, importunem junto a Efron, quer dizer, o dono dessa terra onde ele quer, onde tem a caverna, filho de Zoar, né? Para que ele me dê a cova, a caverna de Macpela, que possui no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepulcro no meio de vós. Então aqui Abraão ele está decidido a comprar, está falando com eles, pede para o povo da cidade
que intercedam junto a Efron, né? Que importunem a Efron, e isso, a palavra interceder tem a ver com isso. E Yeshua também falou para nós a respeito disso. Não sei se você se recorda da passagem que ele diz assim, que a mulher todos os dias ia lá falar com aquele juiz que não ouvia a ninguém, nem mesmo a Deus, né? Ele se curvava, mas ele decide fazer o que aquela mulher, de tanto que ela importunou ele, ele decide fazer o que ela está pedindo, né? Nos ensinando sobre intercessão, que a intercessão é uma importunação, né? É a gente ficar diante de Deus, pedindo, pedindo, pedindo. Quer dizer, não é por nós mesmos, não é para a gente ficar pedindo que você quer um carro novo, que você quer. Cara, não que isso seja assim completamente errado, mas essas coisas o Pai sabe, né? Mas interceder por pessoas, por situações, né? Por circunstâncias que precisam de oração, de intercessão, de importunação. Acho que quase ninguém usa essa palavra para falar, né? A gente fala oração, intercessão, mas uma importunação. Vamos importunar a Deus, né? Eu acho, cara, que isso seria algo que ao nosso Pai é agradável, né? O clamor, o ficar diante dele ali. Pai, o fulano, pai, a fulana, Senhor, Senhor, olha por ela, Pai, não se esquece dela, pensa nela, Senhor, toca no coração dela, Senhor, manda mais o teu espírito, Senhor, faz mais, mova, Senhor, troca meu coração, meu Pai, faz isso. Essa importunação faz com que a gente use tanto a nossa emuná, e usar a nossa emuná, a nossa fé, colocar ela diante de Deus. Não é diante do gerente do banco, não é diante do diretor da escola, não é diante do policial, é diante de Deus, né? A gente colocar a nossa emuná diante de Deus é algo que não tem preço, né? É acumular tesouros nos céus, né? Por causa da importunação de uma menina de 16 anos, cara, que importunava a Deus 3, 4 horas por dia, né? Eu tenho certeza, não era a única pessoa que importunava a Deus por mim, por minha causa, né? Mas eu não resisti 2 meses, né? Eu que era um endemoniado, né? Que era uma pessoa perturbada, né? Eu não resisti 2 meses, né? Às vezes tem pessoas que ficam anos para se encontrar com o Senhor, né? E às vezes é porque nós importunamos pouco, né? Então, ora mais, né? Vai mais, né? Se ajoelha mais, né? Chora mais, pede mais, importuna mais, que o Senhor, isso é agradável ao Senhor. É agradável que a gente busque a Ele, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, né? Então, isso certamente gerará bons frutos, né? E aí ele diz assim que ele quer a cova de Macpela, que ele tem lá no final do seu campo, lá no final, é lá no finalzinho, né? Aquele buraco que ele tem lá, eu quero aquilo lá, né? Que ele me dê pelo devido preço. E olhe, Abraão não está pedindo esmola, ele está dizendo que ele me dê. Eu não estou pedindo para o Efrão me dar aquilo lá, que ele me dê pelo devido preço, em posse de sepulcro no meio de vós. Quer dizer, eu quero a posse, eu quero ter esse terreno, não é uma coisa emprestada, né? Também não quero isso, só usar e depois, a hora que eu morrer, vocês arrancam minha morta de lá e jogam numa vala, né? Não, eu quero ter isso aqui garantido, mas eu pago o preço por isso. Eu só peço que vocês peçam por mim a ele, né? De que ele me venda, né? Este lugar existe até hoje, né? Claro, porque é um lugar bíblico, né? Não é, né? Ainda que todo mundo tente sempre falar que não existe, que é farsa, cara, isso né? Nós somos dos que creem, né? Essa é uma foto antiga da caverna, né? E que mais tarde se tornou uma mesquita, né? Aí nós temos uma pintura do lugar de, né, de muitos anos, de centenas e centenas de anos atrás, né, de como
foi construída em cima desse lugar uma mesquita. Nós podemos ver lá atrás um dos minaretes dessa mesquita, né? Aqui em cima um dos minaretes, que é aquele lugar onde os muçulmanos todos os dias pela manhã, né, ao nascer do sol e ao pôr do sol, eles ficam lá cantando lá, né? Faz todo, cara, lá não importa em qual cidade em Israel, aonde tem uma mesquita, cara, às 6 da tarde e às 6 da manhã, né? No horário que o sol tá nascendo, tem um cara lá em cima, cara, e ele fica com um microfone e as caixas, cara, pra cidade inteira, mano. Eles ficam cantando, cara, né? Em cima desses lugares, né? E eles construíram esse lugar, né? Então tem um lugar nesse lugar porque é um lugar que para as duas religiões é um lugar sagrado, né? Porque os muçulmanos não têm Isaac como um patriarca, mas têm Abraão como patriarca, como o pai de Ismael. Então, para eles também, Abraão é um patriarca. Princípio, né? Aqui é um texto de 2 Samuel, capítulo 24, na história de Davi, né? E disse a Araúna, Davi queria comprar a ira de Araúna porque ele queria pacificar a ira do Senhor que estava injuriado com o povo, né? E ele quer comprar para pacificar. E ele diz, e disse a Araúna, né? Você pode depois ler o texto todo em 2 Samuel, capítulo 24. Davi quer comprar a ira. E aí Araúna responde: Por que vem o rei, né, Davi, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta ira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça o rei, o meu senhor, o que bem pareceu aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Né? Olha o coração de Araúna, né? Já querendo dar tudo já. Falou assim, Davi, cara, você é o rei que nós amamos. Cara, dê isso aí pro Senhor, eu dou tudo isso aqui pro Senhor. Porém o rei disse a Araúna, não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Guarde isso, 50 ciclos de prata, né? Então, aqui eu queria falar sobre um princípio, né? Que Abraão, que Davi, ele entende isso fortemente. Ele disse: Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Sabe, um grande engano que existe na religião é que Deus está ali só para nos servir, né? As pessoas só buscam a Deus, cara, por aquilo que elas querem de Deus, né? O Senhor virou um supermercado, né? Não, não, o Senhor, ele não virou, né? Mas as pessoas querem fazer dele um supermercado, porque não o conhecem verdadeiramente. Porque o nosso Pai, o nosso Deus é um Deus judeu. Primeiro você dá a ele e depois ele te dá, né? Primeiro você dá, primeiro você semeia, né? E depois você colhe, né? Então, foi isso que o judeu é assim porque o Senhor é assim, né? Ele diz assim: nenhum homem aparecerá no meu santuário de mãos vazias, né? Porque não entrarão no meu templo, não entrarão nos meus átrios de mãos vazias, nenhum homem. Quer dizer, o homem que fizer isso vai ser eliminado do povo. Não me entendeu, não entendeu quem eu sou. Você não faz. Tudo no Senhor tem um preço, tudo, tudo. Alexandre, eu não acredito nisso, porque a graça é de graça, né? É muito engraçado que as pessoas fazem quando a gente pergunta, dê uma definição de graça, né? As pessoas assim, favor não merecido, né? Só sabe o chavão evangélico, né? Mas não sabe que mesmo para sermos salvos, nós temos que dar algo para o Senhor.
Uau, mas o quê? Me conte, Ali, o que que é que você tem que fazer, né? Como que... Mas então a graça não é de graça? Não, porque se você não se entregar de coração, não crer de coração, você não é salvo. E qual é a coisa mais difícil de nós entregarmos para Deus? É o nosso coração. O nosso coração, quando ele é inteiro dele, né? Uau! Aí nós temos esse coração segundo o coração de Deus, tipo Davi, né? Então, por isso muitos vivem uma vida de muitos anos, entre aspas, de fé, de uma fé que não funciona, porque não entende os princípios. Mas o coração que não se doa para Deus é um coração que não entendeu ainda, né? Porque é um coração de servo que o pai transforma o coração do ser humano num coração de servo, porque o coração do homem mau é egoísta, né? Ele não entende o se doar, ele não entende, ele só busca o Senhor porque ele quer alguma coisa. Ele quer um emprego melhor, ele quer roupa melhor, ele quer um relógio novo, ele quer o vestido novo, ela quer um carro, uma casa, um marido, uma esposa, cara, as pessoas querem tudo do Senhor, cara, mas se esquecem de que ele está procurando pessoas, né? Ele está procurando pessoas, como ele achou Davi, né? Diz que ele achou um homem que era segundo o coração dele. Ele achou, né? Então, o valor que nós imputamos às coisas de Deus, né? Então, assim, muitas vezes se veja que se a gente falar hoje dessa coisa moderna que tem aí que todo mundo fala, né, de coaching, né? Vem um cara lá de não sei da onde que transforma as empresas e transforma o não sei o quê, e com uma palestra você vira um super vendedor, um super empresário, um super gerente, né? Aí vem o cara que cobra R$ 10.000 por uma palestra de final de semana, né? Sexta, sábado e domingo. E você fala assim, uau, é o cara que eu tenho todos os livros dele, eu tenho os DVD, eu já paguei os cursos dele online, e o cara vai estar aí, mano, e é R$ 10.000, cara, um final de semana num hotel, cara, para um grupo seleto de 10 pessoas, né? E eu vou estar lá. Cara, se você decide isso, como vai ser a sua atitude quando você chegar lá, né? Você vai ficar na piscina? Você vai começou a palestra e você está lá no restaurante ainda, tomando café da manhã? Você vai ficar dormindo no quarto? Não. Você leva 10 canetas. Você leva dois celulares para gravar tudo que o cara fala, porque se um falhar, o outro você quer, não quer perder o que o cara vai falar. Não quer perder, você quer fazer a pergunta que ninguém fez. Você quer escrever tudo, você quer guardar tudo que está escrito, porque, cara, é um cara que vai e você vai pagar o preço por isso. Frequentemente eu vejo pessoas, a grande maioria de pessoas que vão em reuniões, cara, no Senhor, cara, sem apetite nenhum, né? Que não estudam, que não se debruçam sobre as escrituras, que não desejam, que não oram, que não querem estar com Ele. E Ele é, 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 esse, como eu dei exemplo desse cara, imagina como é o Senhor. Como é o Senhor? Você sabe que ele vai estar, que vai ter um congresso super e que Deus tá lá, mano. Você vai pagar o preço que for. Eu pagaria tudo, tudo, né? Então, nós vamos sendo levados pelo Espírito a termos essa vida de saber imputar o devido valor às coisas de Deus, né? E aprender que, que nós não podemos oferecer nada a Deus que não nos custe nada. Não podemos oferecer nenhum um alfinete para Deus que não custe nada. Por isso, frequentemente, o Senhor nos pede para dar coisas, né? Para nos doarmos, para abrirmos mão, né? Não há quem esteja crescendo no Senhor que não tenha isso. E você sabe porque você já fez, né? E que é mais bem-aventurado é dar do que receber.
É bom demais. É porque ninguém bate a Deus no dar, né? Ele deu tudo. E é isso que ele nos ensina. O coração do nosso Pai é um coração doador. Porque ele é dono de tudo, né? Qual que é o prazer? É dar, é dar. Então ele dá, ele dá o tempo todo, né? E aí nós passamos no texto, né, para algo muito interessante, que é o modelo de negociação até os dias de hoje. Até então, Abraão estava pedindo para que houvesse uma intercessão no meio do povo. Aqui ele já está dizendo aqui, ora, Efrom estava sentado no meio dos filhos de Het. Então, o cara que era dono, né, o Efrom, que era dono da cova, estava sentado ali no meio dos filhos. Quer dizer, Abraão sabia, né, que ele estava sentado ali, né? Ou talvez não viu porque estava com os olhos, né? Estava tão abalado ainda com a morte, mas provavelmente ele sabia que ele estava ali. Ele disse: intercedam por mim, por ele. Mas ele sabia que ele estava ali. E ali e respondeu Efrom, o heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Het, né? Isto é, de todos que entravam pela porta da sua cidade. Então aqui diz que a cidade era dele. O Het, né? O Efrom, o filho de o heteu, ele era o dono da cidade. E estavam todos sentados, estavam todos ali entrando e saindo pela porta da cidade. Era ali que estava acontecendo a negociação. Lembra que nós já falamos a respeito da porta da cidade, que é onde aconteciam todas as negociações. O governo da cidade acontecia na porta. Portanto, esse é um outro princípio de interpretação. Sempre que você vê porta na escritura, ela tem a ver com um governo, com um lugar onde a eclésia, a igreja, se reunia para decidir as coisas da cidade. O governo da cidade acontecia na porta, né? E aí o Efron diz: não, meu senhor, ouve-me. O campo eu te dou, também te dou a cova que nele está. Na presença dos filhos do meu povo eu te dou, sepulta o teu morto. Então aqui nós vemos que o Efron, ele parece que ele está realmente querendo dar, né, o campo com a cova pro Abraham. Mas aqui, se nós só pensarmos isso, nós perdemos a leitura, uma sacada que tem aqui, que é a questão da negociação que existe até hoje, que é um modelo de negociação inspirado nessa conversa. O Efron está diante de todo o povo, ele é o dono da cidade, e ele é tipo um político. Ele está dizendo: não, meu senhor, ouça-me, o campo eu te dou. Porque ele já escutou que, do povo da cidade que Abraham é um príncipe de Deus, que ele é super considerado. Ele está com isso no coração. Então ele está dizendo: cara, se eu chegar aqui e querer já enfiar a faca no Abraham, ferrou, né, mano? Então eu vou perder, né? Vou parecer aqui um sovina ou alguém um avarento ou alguém que só tem sangue nos olhos por dinheiro, né? E ele diz: o campo eu te dou, também te dou a cova que nele está. Na presença dos filhos do meu povo eu te dou, sepulte o teu morto, né? Quer dizer, então ele está se fazendo de alguém que é um doador, né? Então Abraão se inclinou diante do povo da terra. Veja que está em vermelho também. Lá atrás, aos ouvidos do filho de Het, né? Então o Efron, veja que tudo está diante do povo, né? A conversa deles está acontecendo diante de todo o povo, né? E falou a Efron aos ouvidos do povo da terra. Isso é tão importante, irmãos, porque Abraão não está fazendo uma coisa às escuras. Ele não está querendo fazer uma coisa na casa do rei. Ele não foi falar direto com o rei. Ele está querendo fazer isso diante do povo, porque ele sabe a importância da terra. E ele está fazendo uma compra. A única coisa que ele vai adquirir em toda a sua vida na terra prometida, que é uma cova, uma caverna para sepultura.
né? Mas isso tem que estar tudo certo. Ele não dá brecha para o inimigo. Ele não quer que o filho dele depois sofra sem um papel na mão. Ele não quer que os netos dele sofram, tendo que lutar por um pedaço de terra, para proteger, para dizer assim, cara, estão tirando nossos mortos e estão jogando para fora, né? Não, a nossa avó tá lá, estão jogando os ossos da nossa avó para fora. Não, ele está fazendo a coisa de um jeito que ele já é considerado o príncipe de Deus, mas ele quer as garantias de que isso tudo seja feito de forma correta. Nós temos aqui o Júnior, né, nosso advogado, né, que é quer dizer, é assim, né? Quanta coisa acontece de ruim quando a coisa é feita errado, né? É só na boca. Hoje não tem mais essa coisa no fio do bigode. Ah, ele falou, mas ele disse assim, mas não era bem assim, mas não era bem isso que ele queria dizer, não. Aqui, diante do povo da terra, aos ouvidos do povo da terra. Você veja, o casamento na escritura, ele é sexo. Quando um homem e uma mulher se conhecem sexualmente, é casamento. Mas com o passar dos anos, por causa de tantos problemas que dava também, né? Porque a mulher dizia, não, ele me pegou, mas o cara dizia, não, eu não tive, eu não fui, não. Então, cara, passou a ter a cerimônia com testemunhas, né? E Yeshua fala muitas vezes isso, que é uma repetição da Torá, quando a Torá diz assim, por 2 ou 3 testemunhas farás isso, né? Paulo também diz, vai lá, conversa uma vez, conversa 2 vezes, conversa, e assim tem essa coisa da conversa, das testemunhas, de ser uma coisa feito certa, não fazer as coisas escondidas, não fique meia boca, meio falado, tipo o cara no boteco, não, vai lá, pode pegar que é teu. Não, não é assim. Aqui Abraão está fazendo um negócio certo, né? E falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: se te agrada, né? Olha, mudou o discurso dele, né? Porque Abraão não falou nada, né? O Abraão só se inclinou diante do povo da terra, depois que o Efron disse, né? Mas o Efron, no versículo 13, agora, ele põe um adendo no discurso dele. Ele diz, bom, se te agrada, peço-te que me ouças. né? Darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto, né? Não, o Abraão fala isso, né? Ele entra e fala tudo certo diante do povo da terra. Se te agrada, peço-te que me ouças. Darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. Então ele entra já com aquela história do não vou fazer nada que não me custe. Isso aqui tem que me custar, não adianta ficar só de boca, não adianta ficar sem contrato, sem um negócio certo. Mas aí o Efron vai falar, né? E agora que o Efron vai falar. Respondeu Efron a Abraão: meu senhor, ouve-me, né? Um terreno do valor de 400 ciclos de prata? Que é isto entre mim e ti? Sepulta, pois, o teu morto. Aqui, Efron, cara, não enfia a faca na barriga de Abraão. Ele corta Abraão no meio, né? 400 ciclos de prata por um buraco no chão, né? Então, com algumas árvores em volta, né? Então, lembra que eu disse para você guardar o valor do terreno que Davi comprou, da Ira de Araúna? 50 ciclos de prata, muitos anos depois. Quase 600 anos depois, né? Até mais do que 600 anos, quase 1000 anos depois, quando o valor já era muito maior o valor das coisas. Aqui, Abraão, o Efron tá, nossa, ele está se aproveitando da dor de Abraão, né? Então ele primeiro ele ensaboa o negócio, ele fala: "Ah, meu senhor, tome aí o campo, use". Depois ele fala: "É, cara, o que é 400 ciclos de prata para você, Abraão, né? O que é isso? Isso não é nada, né?"
Então, Abraão ouviu a Efron, pesou-lhe a prata de que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Het, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Abraão, para ele, não, o dinheiro não tinha o valor, o coração não fala que o coração dele doeu por causa do preço exorbitante desse terreno, né? Mas ele está pensando em deixar mais uma marca na terra. Assim como foi a morte de Isaac, né? O sacrifício de Isaac foi um ato profético. Ele comprar um terreno na terra, mesmo que um pequeno pedaço de sepultura, era uma marca, era fincar uma bandeira. Era estabelecer, ele podia morrer depois disso, que a coisa estava certa, entendeu? Então, e 400 nos fala de um ciclo, da totalidade dos ciclos de uma forma perfeita, né? Fechou um ciclo perfeito. 400 ciclos de prata, não está falando só de ciclos, era o shekel, né? Mas eu estou falando de ciclo no sentido de que sempre o 40 na escritura é quando fecha um ciclo na vida de alguém. Um tempo determinado. 40 anos eles ficaram no deserto. 40 anos de Yeshua foi para o deserto. 40 anos Moisés foi egípcio, durante 40 anos ele foi pastor de ovelhas e nos últimos 40 anos ele ficou no deserto pastoreando aquele povo até levá-los na entrada da terra prometida. Então o 40 está em tudo e aqui são 400 ciclos de prata. É 40 vezes 10, né? Então é a totalidade dos ciclos, né? Está completando a vida dele com essa compra na terra, né? Então aqui eu fiz um pequeno estudo sobre pesos, moedas e valores, né? Então o ciclo em hebraico é shekel, que até hoje é a moeda principal em hebraico em Israel, é o shekel, né? É, era uma unidade de peso e equivalia a cerca de 11, 12 gramas, né? Então aqui Abraham pagou 4 quilos, quase 5 quilos de prata, né? Foi uma pequena fortuna, né? Ele pagou pelo campo, né? Então aqui um shekel, né? Aqui de todas essas moedinhas é esse daqui, né? Aqui embaixo, né? Não existiam moedas ainda, né? Então eram essas pedras escritas, né? E tinham inscrições nelas, shekel, né? Ciclo, enfim, tinham os nomes nelas, né? Você vai ver muito disso nas escrituras, por isso nós estamos dando uma pequena introdução, né? Porque Yeshua fala muito isso, e para você entender valores nas escrituras, isso aqui é uma pequena introdução, né? Então, esses shekels aqui são do período do ferro, né? Século 9, século 7 antes de Cristo, né? Mais ou menos da época de Davi. Só a partir do século 7 é que começaram a surgir moedas no mundo, né? Cerca de século 7, 8, ali, 700 anos antes de Cristo, né? É, então eram usadas para as medidas, né? E um shekel era esse ali que eu assinalei em vermelho, 11 gramas tinha, né? E para vocês terem uma ideia, Jeremias em 32:9 diz que Jeremias pagou por um campo 17 ciclos de prata. Pensa, muitos anos mais tarde, muitos anos mais tarde, cerca mais ou menos do ano 500 antes de Cristo. Abraão está quase 2000 anos antes de Cristo, né? Pagou 400 ciclos de prata. Né? Uma fortuna ele pagou pelo campo, né? A mina, a outra medida do peso antiga mencionada na Bíblia é a mina, que equivalia a 60 ciclos e, portanto, pesava cerca de 720 gramas. Você lembra que da parábola dos talentos, né? Que Mateus fala, né? De um homem que saiu para viajar e deixou 5 talentos com um servo, 2 talentos com outro e 1 talento com outro, né? Lucas fala sobre a parábola dos talentos, ele chama de mina, né? Então a mina aqui, porque Lucas fala para pessoas que eram mais carentes, mais pobres. Então ele usa um valor diferente, né? E pesava 720 gramas cada mina, né?
o talento já pesava muito, né? Na época de Abraão, né? Lá atrás, ele pesava cerca de 43 quilos um talento. Então, e no Novo Testamento pesava cerca de 21 quilos. Então, aquele homem que deixou talentos, 5 talentos, cara, com um servo, ele deixou mais de 100 quilos, né? né? De em prata, ouro, né? Era muita coisa, né? Com aquele homem para ele negociar. Então aí você já pode ter uma ideia quando você lê as parábolas, né? No Novo Testamento, 21 quilos,6, né? Quase 22 quilos aí, né? E aqui nós estamos falando sobre o mercado. Até hoje, essas negociações, né? Foi muito interessante que quando nós estávamos lá, eu falo assim, cara, que eu virei negociante quando estive em Israel, né? Eu virei assim, eu aprendi a negociar em Israel. Porque pensa um povo, judeus, nesse mercado que vocês estão vendo aí, tem judeus, árabes e armênios, assim, no geral, né? Pensa, 3 povos que são negociantes até o último fio de cabelo. E esses mercados eles fervem tipo formigueiro. E é uma negociação contínua o tempo todo. Aí eu entrei num desses. Cara, tinha muita coisa. É muito legal, é muito cheio de coisa. As coisas são muito bacanas porque são todas aquelas coisas do Oriente Médio, e instrumentos, e comidas, e os cheiros, e coisas, né? Então aí mercados e feiras, né? Aí mercados são chamados shuks, né? As feiras. E aí gente passando. E o mercado é grande, tem muitas ruelas e você entra para tudo que é lado, com gente vendendo o tempo todo. E ali eu falei assim, cara, você começa a negociar. Eu gostei de um instrumento. Eu falei, quanto custa aquele instrumento? E o cara falou assim, custa 180, né? Daí e você gostou? Eu falei, gostei. Daí ele falou assim, não, mas para você eu faço 160, né? Eu falei, não, mas eu não vou levar agora, né? Sei lá. Não, não, se você gostou, leve, leve, você vai gostar muito, porque não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, não, mas eu não quero, quero olhar mais, tal. Ele falou assim, 120 então, 120 você leva, 120 você tá levando. Eu falei assim, não, mas eu não quero, beleza, eu acabei de chegar, eu tô vendo ali, 80, por 80 você leva, por 80. Cara, chegava um momento que o cara tava vendendo por 20. Chegou um dia que o cara chegou pra mim e falou assim: se você gostou mesmo, eu falei: eu gostei, mas eu não vou levar. Daí ele falou assim: se você gostou, tá aqui pra você, pegue, eu te dou. Daí eu falei: sério? Daí eu peguei na mão e falei assim: tá bom, você tá me dando, beleza. Quando ele viu que eu aceitei, ele disse: não, 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 30, cara, 30, pegue por 30. Aí eu falei assim: cara, os caras são muito negociantes, mano, né? Eu ouvi uma história uma vez de uma indiana que tinha um negócio, e os indianos também têm essa mesma cultura. Os povos do Oriente são muito negociantes. Tanto que os maiores banqueiros no mundo são árabes e judeus, né? No seu geral. Eles são negociantes até o máximo, eles lidam com números com uma facilidade incrível. Né? E esse negociante não me lembro se era um homem ou era uma mulher, a história, mas que cedo, se a primeira pessoa que entra no estabelecimento não leva nada, o dia todo, eles têm essa crença de que o dia todo a venda vai ser ruim, vai ser um dia péssimo para os negócios. Então, eles negociam o tempo e eles gostam de negociar, de falar, sabe, mesmo que a pessoa não compre, a pessoa que compra de cara, eles falavam assim, aquilo que ele me ofereceu por 180, eles ofereciam para um americano por 350, né, shekels. E aí o americano disse, tá bom, já levava. Eles falavam assim, o próprio vendedor, o dono da lojinha, disse para mim assim, falou assim, mas a gente não gosta dos americanos, não gosta, não gosta. A gente gosta de pessoa que negocia. É uma arte para eles, é um jogo, né? Então, esse indiano falou ele dava até algo para uma pessoa, cara, para que ela não saísse de lá sem nada. Porque se ela não levasse nada da loja, é, é,
Se a pessoa começa a insistir, dizer, não, eu só entrei para olhar, só entrei para olhar e sai fora e não leva nada, é um dia, digamos assim, amaldiçoado para os negócios. Então, eles vivem isso intensamente, intensamente. E já era assim. E isso faz parte do povo judeu, né? Isso faz parte das escrituras, a gente vê isso o tempo todo. E Yeshua falou muito sobre dinheiro, muito, muito, muito mesmo, muito mesmo. Se fala mais sobre dinheiro na Bíblia do que sobre salvação, né? Então é algo que se fala pouco isso, mas né, que é assim, mas é, né? E Abraão ouviu a Efrom, e pesou-lhe a prata de que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Het, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que havia nele, por todos os seus limites ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão, na presença dos filhos de Het, isso é, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Então, a Torá deixa muito claro que Abraão comprou esse campo. Por que eu estou insistindo? Porque a Torá insiste. E ela insiste por um motivo. Porque ela quer deixar clara que Abraão está comprando, profeticamente, ele está adquirindo um campo, né? E que é dele, né? E ela continua reforçando isso. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estavam confirmados a Abraão pelos filhos de Het em possessão de sepultura. Ela não deixa dúvidas de que Abraão comprou, né? Ali, neste lugar, tanto o judaísmo como o islamismo concordam que são sepultadas que são citadas, sepultadas na Bíblia e no Alcorão também estão os patriarcas Avraham, Isaac e Jacó, bem como as três matriarcas Sara, Rebeca e Lia. E Adão e Eva também, né? Por que eu coloquei Adão e Eva também? Porque, na verdade, Macpela significa a caverna do casal. Uau! Abraão não está comprando qualquer caverna, né? Ele está comprando a caverna que os pais de toda a humanidade, aonde os pais de toda a humanidade foram enterrados. A tradição é muito antiga e todos creem nisso em Israel, tanto daí judeus como árabes, como, né, que lá nessa caverna, essa caverna se chama Macpela, que significa duplo, que significa a caverna do casal. Porque os povos da terra, todo mundo sabia que eles estavam lá, porque eles mesmos não tinham essa fé de sepultar, mas todo mundo sabia. Por isso que Adão e Eva tinham sido sepultados neste lugar. Então, Abraão escolhe a dedo este lugar, né? E neste lugar foram sepultados Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, né? E Jacó e Léa. Raquel não foi sepultada nesse lugar. A única das esposas de Jacó, né? Entre Jacó e Raquel e Léa, foi Léa que foi sepultada nesta caverna, né? Alguns falam que José também foi, mas isso é controverso, né? A princípio são esses 4 casais que estão sepultados nesta caverna, né? Esta é a Macpela, a caverna do casal, né? E é muito interessante que os judeus não são autorizados a visitar os locais que marcam o túmulo de Isaac e Rebeca, né? É, só podem fazer nas principais festas judaicas. É um lugar dominado pelos muçulmanos. E eles estão sempre brigando, né, por esse lugar, né? É, então eles só se encontram numa parte e 10 dias por ano que tem símbolos especiais para o judaísmo que eles podem entrar. Um desses dias é o Shabat do Haye Sara, né?
para comemorar, né? Para comemorar, né? Para eles chorarem, Sara, né? A vida de Sara e a morte de Sara, porque ela foi a primeira pessoa dos patriarcas, né, a serem sepultados nesse lugar. Então, que é a nação de Israel, para ele simboliza isso, né? O túmulo dos patriarcas, né? Então, tem a ver. Esse lugar é um lugar que tem muitas. Inclusive, essa semana eu estava lendo do nada, né? Me veio. Apareceu uma notícia dizendo que os que cuidam dessa mesquita que foi construída nesse lugar, então essa construção é uma mesquita. Você vai ver que tem dois minaretes, né? Aqui no canto, assim, tem dois minaretes que são das mesquitas mesmo. Um deles já não existe mais, já caiu, né? Mas são eles que isso aqui fica, é, é, né? Quem cuida disso são os muçulmanos, né? E eles estão querendo, e eles estão enchendo o lugar de turismo e fazendo muitos casamentos, visando politicamente impedir que os judeus tenham qualquer tipo de acesso e que esse lugar fique só para eles, né? Então você veja, o principal túmulo, né, dos patriarcas na terra, o lugar onde Abraão comprou na terra, os muçulmanos estão querendo tomar para eles, e impedir que os judeus. Você veja, por isso que as brigas nunca acabam, né, lá, porque há uma provocação contínua, né? Para encerrar, né, um texto maravilhoso de Hebreus capítulo 11, né, o capítulo da fé, né, dos heróis da fé, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, pela sua imuná, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Então aqui nós vemos que ele peregrinou na terra, habitando em tendas. Em tendas. A nossa fé é uma fé de tendas. Nós habitamos em tendas, né? Nesse tempo, Yeshua veio e armou a sua tenda entre nós. Não era algo certo, ele tinha que subir para o Pai. Assim também nós precisamos, antes de possuir a terra, nós vamos ter que subir. Primeiro nós somos arrebatados, nós subimos. Aí acontece algo para que possamos voltar e possuir essa terra, né? Então a nossa possessão não é agora, né? Agora nós peregrinamos nessa terra. Então não se apegue demais às coisas, não se apegue demais àquilo que é material, né? Pensai nas coisas lá do alto. A nossa vida dura pouco aqui nessa terra, mas o nosso futuro é certo em Deus, para sempre, para habitarmos eternamente com Ele, né? Com o nosso Pai, com o nosso Senhor, né? Para sempre com Ele, para sempre, né? Então, que possamos ter essa nossa fé firmada nisso, para que a gente não fique, né, não se desespere com as coisas que são apenas daqui, que a gente possa também ter essa esperança voltada para as coisas que são do céu. Em nome de Yeshua HaMashiach.